Muito boa tarde para você. Olha, começa a vacinação dos idosos a partir dos 83 anos em João Pessoa. A gente fala sobre isso. A gente também fala das questões, né, das medidas que precisam ser adotadas aqui na capital e no estado, porque mesmo com medidas restritivas mais rígidas, os médicos estão alertando para o número de casos de Covid-19, o número de infectados que vai continuar subindo. O secretário de Saúde aqui da capital, inclusive, adverte. Segundo ele, o decreto com medidas restritivas pode ser prorrogado por mais tempo, né? Por mais 15 dias. Transferências federais para o enfrentamento da pandemia na Paraíba não chegaram a 700 milhões de reais em 2020. Essa informação é do Tesouro Nacional. A gente foi atrás e, inclusive, contradiz a informação que foi publicada por Jair Bolsonaro de que a Paraíba teria recebido mais de 21 bilhões de reais para o enfrentamento à pandemia. A gente também fala sobre isso, sobre a requalificação do antigo lixão do Roger, porque a prefeitura vai transformar a área em um parque socioambiental. O primeiro passo já começou com o diagnóstico da contaminação do terreno. Ainda sobre Covid, o prefeito de João Pessoa deve anunciar nesta tarde que a capital vai integrar o consórcio, né, aqui no país para compra de vacinas, direto por municípios e estados. A gente vai trazer os detalhes ao vivo, primeiro plano no ar. Olha, a Assembleia Legislativa da Paraíba está analisando hoje o projeto de lei 2510. Esse projeto, que é de autoria do deputado estadual Adriano Galdino, presidente da Casa, assegura ao Poder Executivo Estadual o direito de aquisição e fornecimento de vacinas contra a Covid-19. A repórter Juliana Teixeira, ao vivo, vai trazer os detalhes para a gente sobre essa discussão. Oi, Ju, o que é que você acompanhou, o que é que você apurou para a gente? Boa tarde. Oi, Rejane, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o texto ainda não foi apreciado pelos parlamentares. A sessão começou logo cedo, no entanto, existem muitas leis, projetos e requerimentos a serem colocados em pauta. A pauta está bem cheia hoje na Assembleia Legislativa, que faz aí a sessão de forma remota. Então, o projeto ainda deve ser apreciado durante essa sessão. O projeto, como você disse, é do deputado Adriano Galdino, presidente da Casa, e tenta aí assegurar a compra de vacinas por parte do governo do estado. O deputado diz que caso o governo federal não cumpra com o plano de imunização nacional, o governo do estado poderia fazer a compra dessas vacinas diretamente. O texto diz que para essa compra ser efetiva é preciso que a vacina tenha aprovação da Anvisa. O deputado também afirma que o estado também não pode sofrer com a falta de vacinas, tendo em vista a quantidade de gente que tem sido contaminada com vírus, quantidade de gente doente e os mortos, que já ultrapassam os 4.500 aqui no estado da Paraíba. Adriano Galdino diz ainda que é necessário que a vacina chegue ao estado da Paraíba também para que ajude na imunização e também para diminuir a ocupação dos leitos. O deputado está preocupado com a quantidade de vacinas que têm sido destinadas aí ao estado da Paraíba, né? E caso a quantidade não sirva para abastecer o estado, esse projeto de lei pode auxiliar o governo do estado na tentativa de aquisição direta dessas vacinas aqui para o estado da Paraíba. Como eu disse, o projeto ainda não foi votado, a gente acompanha a sessão que acontece de forma remota e outras informações a gente traz já, caso o texto venha a ser apreciado, votado ou aprovado em sessão. Rejane. Combinado, Ju. Eu sei que você tem informações também a respeito dessa questão do consórcio, que João Pessoa, né, deve integrar esse consórcio para a compra de vacinas, né, por parte dos entes aqui, tanto municípios quanto estados, mas já você traz essa informação então para a gente. Okay. Então fica por aí que eu já te chamo. Olha, hoje começou a vacinação dos idosos a partir dos 83 anos em João Pessoa contra a Covid. A vacinação está sendo feita por meio de um sistema de drive-thru, que é quando as pessoas chegam de carro, não precisam nem sair do carro, vão lá, tomam uma vacina, né? Isso está ocorrendo em 2 pontos da cidade, nos shoppings Manaíra e Mangabeira.
para que a população idosa possa receber a primeira dose. Esses 2 pontos é para a primeira dose, tá bom? Para os que vão receber a segunda dose, aí a vacinação está sendo feita em outro lugar, no ginásio Ronaldão, que fica no bairro do Cristo. O horário de funcionamento nos 3 locais vai das 9 da manhã às 5 da tarde. Para receber a vacina, o idoso deve apresentar um documento de identificação com foto, cartão do SUS ou CPF. Se não tiver cartão do SUS, não deixa de ser vacinado por isso não, tá? Mas leva o documento com foto. E olha, o aumento no número de internações fez a Secretaria de Saúde de João Pessoa ampliar o número de leitos, né? Adquirir novos respiradores, instalar inclusive usinas, né, de ventilação em hospitais da cidade, incluindo o Hospital Pronto Vida. Mas os médicos alertam para o seguinte: mesmo com toda essa infraestrutura que está sendo melhorada, o número de casos vai continuar subindo. A Prefeitura de João Pessoa divulgou no fim da tarde de ontem um balanço das ações de enfrentamento da Covid-19. A vacinação prossegue de acordo com o que vem do Ministério da Saúde, com os grupos prioritários agora, população acima de 84, em 3 drive-thru. A vacinação da segunda dose nas residências continua. Nós estamos também fazendo uma testagem para fazer um inquérito por bairro, 2 bairros que têm um significado epidemiológico muito importante, que é o bairro de Mangabeira e Manaíra. E também prevenindo também um colapso do sistema hospitalar de João Pessoa, nós fizemos também uma ampliação muito grande dos leitos de UTI. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram mais 54 novos leitos de UTI. Com a chegada dos 70 respiradores, que foi uma ação do Ministério da Saúde com o Governo Municipal de João Pessoa, nós podemos ampliar em uma semana com mais 54 leitos de UTI. O Hospital Santa Isabel conta atualmente hoje com 60 leitos de UTI, eram 10 leitos no início da gestão. O Hospital Pronto Vida, no momento, com 20 leitos. Esperamos que, com a chegada da usina na última sexta-feira, usina de oxigênio, possamos entregar à população de João Pessoa 45 leitos de UTI, o que vai dar segurança e assistência a várias pessoas que assim necessitarem. O Hospital do Valentina continua com 10 leitos de UTI e ampliamos também para 12 leitos de semi-intensivas, que são leitos de estabilização, nas UPAs. Cada UPA ganhou 3 leitos de semi-intensiva com respirador e monitor. Com a curva de casos em alta, a projeção que as autoridades de saúde fazem é de que para os próximos 15 dias, essa nova onda aumente se as pessoas não tomarem as precauções necessárias. As projeções que a gente faz dos próximos 15 dias só sinalizam um aumento ainda maior. É uma tendência crescente, é uma tendência de seguir aumentando a quantidade de casos. E é por isso que a gente está fazendo esses movimentos conjuntos, buscando que a gente consiga diminuir essa transmissão para não continuar nessa tendência claramente ascendente que o gráfico está demonstrando. Os itens em azul já são itens de projeção de casos para os próximos dias. Vermelho é o comportamento aqui no município. O que pode mexer nesses indicadores? O que pode ajudar a diminuir esses indicadores? Tem 2 elementos, que são o distanciamento social e a vacinação. A população precisa ficar em alerta. É que em João Pessoa já temos registro de transmissão comunitária da nova variante do coronavírus. Isso se reflete também na transmissibilidade, porque temos visto que há uma tendência, e alguns estudos e alguns especialistas já têm exposto isso para a gente, dessas variantes, elas por si só ser comportamento da própria cepa, uma transmissibilidade maior também, chegando a 70%, 80%, dependendo da variante. Pois é, você viu aí nas imagens quantas pessoas sem máscara? Gente extremamente inconsciente, gente irresponsável, gente egoísta. Fica aqui um alerta, inclusive uma dica para os secretários aqui do Estado, secretários do Estado e do município, né? Para quem for pego sem máscara em local público, de ser multado. Porque se as pessoas não aprendem, não têm bom senso, que sintam no bolso. Porque é um absurdo. A gente não tem vacina para todo mundo, a doença está
crescendo, né, de forma absurda, né, exatamente por conta desse tipo de comportamento de risco. E fica aqui também um alerta para que haja mais fiscalização, porque é proibido isso aí que a gente viu. As máscaras, o uso de máscara em local público é obrigatório. Mas tem uma festa, um festival de gente que não está nem aí para as regras. Então, se não está nem aí, meu amigo e minha amiga, que sinta no bolso, que seja multado. Era o mínimo que devia acontecer, né? Irresponsabilidade e egoísmo dessa gente. Olha, e esse cenário crítico por conta disso, o secretário de Saúde admitiu que o decreto com medidas restritivas, que foi adotado no dia 24 de fevereiro, válido por 15 dias, pode sim ser prorrogado por mais 14 dias. Nós vamos permanecer fiscalizando, com toda certeza. O que a gente fala com o Covid agora, daqui a 2 horas pode mudar alguma coisa. Mas permanecendo a curva ascendendo, nós vamos com certeza prorrogar por mais 14 dias. Porque não tem como, entendeu? Não é nenhuma ameaça, é apenas uma decorrência da doença. E uma das coisas que faz a gente se preparar mais, faz dar um break, uma freada nessa transmissibilidade, é exatamente o afastamento social. Não é nada de lockdown nem nada, mas tem que afastar, não pode agregar como estava. Pois é. E aí o prefeito Cícero Lucena deve anunciar hoje, ainda hoje, a adesão ao consórcio nacional para adquirir vacinas contra a Covid-19. Estados e municípios agora podem fazê-lo, né? A competência antes era exclusiva do governo federal. Mas como o governo federal não agiu, como o Ministério da Saúde não fez o dever de casa, então o Supremo foi lá e disse, não tirou a competência do governo federal não, porque tem muita gente achando que tirou. Então aqui a gente já derrubou uma fake news, não tirou competência, mas aquilo que era exclusivo, de competência exclusiva do governo federal, agora também foi atribuído aos municípios e estados que podem sim comprar vacina por determinação do Supremo Tribunal Federal, se um plano nacional de vacina, um plano universal, não for viável e não for implementado. É isso que acontece. Então, por causa disso, estados estão correndo. A gente abriu o programa hoje falando que os deputados estão discutindo esse assunto para a compra de vacina por parte do Estado, do Poder Executivo Estadual. E agora, Cícero Lucena, aqui em João Pessoa, anuncia que vai aderir aí ao consórcio para a compra de vacina. Aí eu volto a falar com Juliana, porque Ju tem os detalhes disso para a gente. Aí, Ju, anúncio hoje à tarde, né? É isso, Regiane. Hoje à tarde, às 2 horas, o prefeito Cícero Lucena deve reunir a imprensa para anunciar, né, a integração de João Pessoa a esse consórcio, que é um consórcio público, na tentativa de aquisição de vacinas aqui para o nosso município. Esse anúncio deve acontecer no Centro Covid, aquele que a gente mostrou ontem, lá em Mangabeira, que foi um dos centros criados pela gestão municipal para identificar pessoas com a Covid-19, onde as pessoas podem ir fazer testagem, ter um atendimento médico e de lá, sim, serem encaminhadas a hospitais. Foram 2 que foram implantados aqui no município. Você trouxe aí o anúncio de mais 125 unidades de terapia intensiva aqui para o nosso município. Então, a gestão municipal vem apresentando aí todas as cartas necessárias ao combate à Covid-19 e hoje, mais a integração, né, a João Pessoa passando a fazer parte desse consórcio público para aquisição de vacinas. Então, às 2 horas da tarde, ele convocou a imprensa para fazer esse anúncio e aí sim vai dar detalhes de como deve ser esse consórcio e qual a participação da cidade de João Pessoa nele. Regiane. Tá, joia, Ju. Que seja para ontem, né, Ju? Com certeza. Todo mundo doido para tomar vacina. Que seja a vacina da China, da Índia, né? Que seja de qualquer lugar do mundo ou fora dele, mas que chegue. Que chegue, né, Regiane? Exato. É uma pena ver o Brasil tendo que lutar individualmente, quando, na verdade, poderíamos estar lutando juntos como uma verdadeira unidade federativa, né? Exatamente. Disse tudo, Ju. E é exatamente isso que pede o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, viu, Ju? Olha, o CONAS divulgou uma carta, né? Encaminhou essa carta para o Ministério da Saúde. Né? Nessa carta, o CONAS pede medidas mais duras para conter o agravamento da pandemia da Covid aqui no país. Entre essas medidas, a adoção de um toque de recolher nacional das 8 da noite às 6 da manhã, inclusive aos fins de semana.
Também prevê a suspensão de aulas presenciais. De acordo com o documento, abre aspas, o atual cenário da crise sanitária vivida pelo país agrava o estado de emergência nacional e exige medidas adequadas para sua superação. Assim, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde manifesta-se pela adoção imediata de medidas para evitar o iminente colapso nacional das redes pública e privada de saúde. Fecha aspas. Para regiões em que a situação é mais crítica, né, com ocupação de leitos acima de 85% e tendência de elevação no número de casos e também de óbitos, as medidas incluem também o fechamento de praias e bares, adoção de trabalho remoto sempre que possível nos setores público e privado. E o CONAS diz que a falta, abre aspas, de uma condução unificada e coerente, fecha aspas, dificultou a adoção de medidas durante os períodos de maior aglomeração, como o da eleição, das festas de fim de ano e do carnaval. Pelo documento, o governo federal teria que reconhecer legalmente o estado de emergência sanitária no país, viabilizar recursos extras para o SUS e aprovar um plano nacional de recuperação econômica com retorno imediato do auxílio emergencial. É isso, o governo federal precisa fazer a parte dele. Precisa universalizar, inclusive, as ações de combate à pandemia. Do contrário, a gente não sai dessa crise e a gente não se recupera também economicamente, o que é extremamente importante. Eu conversei hoje mais cedo com o secretário Daniel Beltrame, secretário executivo de saúde, e aí ele mandou um vídeo para a gente na tela. A situação da Covid-19 em todo o Brasil é extremamente preocupante, como nós pudemos compreender na manifestação dos secretários de Estado da Saúde. É importante lembrar que o decreto do Estado da Paraíba nos ajuda a controlar e conter o aumento da circulação nas principais cidades da Paraíba e nas regiões com maior transmissão do vírus, elevando o número de casos e o número de internações hospitalares. Parte importante das medidas previstas no decreto tem capacidade de gerar os efeitos que nós estamos esperando no sentido de conter o avanço da pandemia. Mas é claro, em atenção inclusive ao sinalizado em todo o país pelos secretários de Estado, é fundamental que todos e cada um de nós possamos fazer a nossa parte. Por quê? É o uso de máscaras e a manutenção do distanciamento social que de fato terá grande efeito na reversão desse momento extremamente difícil. O não parar de piorar de fato pode ser uma ameaça para a situação de pandemia no Brasil. Por isso, mais do que nunca, é momento de chamamento e recrutamento de todos. Quando você usa uma máscara e quando você mantém o distanciamento social, você protege a vida de todos. Pois é, né? A gente chegou à era do óbvio. Tem que ficar dizendo óbvio, porque tem muita gente, inclusive gestor público, que não admite isso e que está contribuindo com o caos. Olha, a Paraíba ultrapassou a triste marca dos 4.500 mortos pela Covid-19. O último boletim divulgado no fim da tarde de ontem registrou 30 mortes, 16 delas ocorridas de fato dentro dessa janela de 24 horas. Em todo o estado foram registrados 1.114 casos de Covid-19. 1.114 casos. 144, né? 1.144, isso. Aí casos de Covid-19. Os 30 óbitos aí registrados, né? E aí a gente tem uma janela de recuperação, 158 mil pessoas recuperadas, enfim, mas muita gente ainda adoecendo, muita gente morrendo. A ocupação de leitos de UTI em todo o estado está em 77%, região metropolitana continua aí, 87%. Em Campina Grande, 64%, sertão do estado baixou um pouco, 69%, mas ainda alto. O Centro Estadual de Regulação Hospitalar informou que 54 pacientes foram internados em 24 horas. Isso dá uma média aí de um paciente a cada 26 minutos precisando de ajuda médica de internação hospitalar para poder se recuperar da Covid. E a Prefeitura de Campina Grande divulgou uma nota em que desmente os boatos sobre o cancelamento do São João da cidade este ano. O prefeito Bruno Cunha Lima afirmou que o compromisso é a vacinação em massa da população contra a Covid-19, seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, além da adoção de medidas preventivas e reforço na fiscalização que contribuam para impedir o avanço da doença lá na cidade. A nota ainda diz que, se depender do esforço da Prefeitura, desde que sejam garantidas todas as precauções e haja uma segurança sanitária para isso, né, a cidade pode ser possível que haja aí ainda a realização do maior São João do mundo este ano. Mas
com todos esses CIS no meio, tá? Adaptação à pandemia, redução do número de casos e vacinação em massa. Portanto, não existe nada fechado e definido quanto a isso. E a gente fala agora das transferências de recursos da União para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 na Paraíba. Pelo Twitter, você viu ontem aqui conosco que o presidente Jair Bolsonaro informou que o governo federal pagou 6 bilhões e 57 milhões em auxílio e mais 21 bilhões e 200 milhões de reais para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 aqui na Paraíba. O governador do estado, João Azevedo, rebateu também pelo Twitter, afirmou que Bolsonaro estava manipulando os números, que o estado jamais recebeu 21 bilhões de reais, porém, João Azevedo não disse quanto foi transferido pelo governo federal. Então, ficou o dito pelo não dito. O que foi que aconteceu? Nós fomos atrás de informações oficiais dessas transferências para os entes federados em 2020. Tivemos a primeira dificuldade, porque a página da transparência, que deveria trazer os valores dos repasses para o combate à pandemia, foi dada como inexistente. Ainda não é essa tela, tira essa tela do ar por enquanto, já a gente chega nela. Então, olha, quando a gente tentou ir lá para os dados do Ministério da Saúde, a página foi dada como inexistente. Então, a gente adotou uma outra estratégia, foi buscar informações sobre o montante repassado à Paraíba por meio das transferências constitucionais. E aí, depois dessa garimpagem, chegar ao valor do auxílio. E o que foi que a gente descobriu, agora sim na tela, que a Secretaria do Tesouro Nacional creditou os recursos correspondentes às parcelas do auxílio financeiro emergencial previsto na Lei Complementar 173 de 2020 nas mesmas contas do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM e de outras transferências obrigatórias. E aí é que começa a confusão do discurso oficial que foi trazido pelo presidente. Ocorre que, de acordo com o próprio Tesouro Nacional, o valor real transferido ao longo de 2020 para o enfrentamento da pandemia aqui na Paraíba foi de 639 milhões de reais. Você vê aí na tela, e não de 21 bilhões. Há outras transferências constitucionais, né, que constam nesse relatório do Tribunal do Tesouro Nacional, né, como Fundeb, royalties de petróleo, né? Você está vendo aí, acompanhando com a gente na tela. Somando tudo isso, dá algo em torno de 18 bilhões de reais, que ainda não chegam nos 21 bilhões apresentados, anunciados pelo presidente. E aí fica aqui a pergunta ao governo federal: onde foi parar a diferença, os 3 bilhões, de 18 para 21, né, que não aparecem discriminados no site do Tesouro, né? E esse dinheiro sai do nosso bolso, né? Dinheiro dos cidadãos, nós que contribuímos com impostos, com o peso do nosso trabalho. A gente trabalha 5 meses do ano só para pagar imposto, né? E aí a gente quer saber onde é que está. Você está vendo aqui discriminado na sua tela, e todos esses valores, fora o da Lei Complementar 17320, que fala do auxílio emergencial do governo federal aos estados para enfrentamento à pandemia, tudo isso dá 18 bilhões e não os 21 bilhões. E aí a gente faz essa pergunta, até porque a gestão pública pede transparência, deve ser feito com transparência, e esses valores a gente precisa saber, até porque quem custeia o Estado brasileiro somos nós, né? Ainda falando de economia, segura o bolso com essa, porque não bastasse o preço do aumento da gasolina, do diesel, o gás de cozinha também subiu. Novo reajuste é de 5,31% e passa a valer já a partir de hoje. Então, vale lembrar que esse já é o terceiro aumento só este ano. O botijão de gás de cozinha de 13 quilos está sendo vendido, então, à vista por R$ 90 nas revendedoras da Paraíba. Algumas vão segurar esse aumento para não perder cliente, mas vai chegar uma hora que não tem sentido, que não tem como segurar, e aí vão ter que repassar para o consumidor. Tá aí, terceiro aumento só esse ano. Difícil. Operação Calvário agora, mudando completamente de assunto, o Ministério Público da Paraíba pediu e o juiz Adilson Fabrício Gomes Filho, da primeira vara criminal de João Pessoa, acatou e mandou soltar o ex-presidente estadual do PSB e ex-secretário-chefe de governo da Paraíba, Edivaldo Rosas, decisão que também se aplicou ao empresário Pietro Harley. Eles que foram presos nas fases, acho que 11ª e 12ª, se não me falha a memória, a última fase, a última operação da Operação Calvário da Polícia Federal aqui na Paraíba. Aí eu volto a conversar com Juliana Teixeira sobre isso. Ela tem os detalhes hoje, Ju.
Oi, Regiane, eles estavam presos desde o dia 4 de fevereiro, quando aconteceram aí as 11ª e 12ª fases da Operação Calvário. As medidas, foram atendidas aí principalmente pelo momento da pandemia da Covid-19. Com isso, tanto Rosas quanto Pietro Arley devem se apresentar à Justiça entre os dias 25 e 30 de cada mês. Estão proibidos de deixar a cidade sem autorização judicial e de manter qualquer contato com outros investigados na Operação Calvário. As medidas restringem também a que eles frequentem a repartições públicas e estão todos dois obrigados aí a se recolher das 8 da noite até às 6 horas da manhã em casa, ou seja, uma espécie de prisão domiciliar nesse momento, não podem sair de casa. Essas foram as medidas aí adotadas pelo juiz Adilson Fabrício no entendimento para poder conceder a liberdade aos dois investigados na Operação Calvário. Regiane. Obrigada, Ju, pelas informações. Eu vou para o intervalo e volto já já. Olha, eu anunciei que a gente ia falar sobre o lixão do Roja, o antigo lixão do Roja, que vai virar um parque socioambiental. Em função do tempo, a gente vai deixar essa reportagem para amanhã, então você já está convidado, A gente vai trazer aqui, vai mostrar em que pé está essa questão, em que passo está esse processo de transformação, de requalificação daquele local que vai ser transformado numa ferramenta, num espaço para a população de João Pessoa. A gente vai falar também sobre as vacinas, a adesão de João Pessoa ao consórcio de compra de vacinas contra a Covid-19. É tudo amanhã, então. Eu te espero lá, aqui, na verdade, às 1h10. Por hora eu fico por aqui. Beijo grande, obrigado pela companhia. Você fica agora com muito mais. Tchau.